Chamar o Gilvan Bueno, nosso analista também no Money CNN, para falar sobre o recuo na expectativa da inflação, as mudanças no Boletim Focus. Gilvan, tudo bem? Bem-vindo, sempre queria a sua avaliação. Também, Gilvan, olhando para o que a gente traz nessas pesquisas, com essa contrariedade, né, do que traz as pesquisas, ou seja, coloca ali a população ainda sem a percepção de que os alimentos o preço dos alimentos caíram, pelo contrário, trazendo a ideia de que para o consumidor os alimentos continuam caros, apesar da gente ter alguma melhora em relação à inflação também no preço dos alimentos. Por que está acontecendo essa divergência de opinião sobre o tema? Muito boa tarde, Uribe, Tainá e toda a nossa audiência. O Boletim Focus saiu hoje mostrando sim uma redução da expectativa de inflação, mas no Boletim Focus o que nós visualizamos é uma queda do dólar nas últimas semanas, um dólar que nós iniciamos 2025 no patamar acima de R$6 e que agora está entre 5,40 e 5,45. Mas isso contraria um pouco do que aconteceu nos últimos meses com 4 grandes fatores aqui. Primeiro, a demanda interna muito forte, principalmente por liberação de crédito, liberação de renegociação de dívida de algumas famílias e a questão de transferência de renda, que tem sido um impacto muito importante e tem permanecido com a nossa inflação em 15%. Um segundo fator foi a questão dos choques geopolíticos e eventos climáticos. E um terceiro fator aqui, sim, é o câmbio. E aí, algumas análises falam sobre também a questão dos combustíveis. Dentro desses 4 fatores, o que nós conseguimos controlar é a demanda interna, uma demanda interna muito aquecida, Tainá, Uribe, nossa audiência, que faz muito a inflação dos serviços. E essa inflação dos serviços acaba sendo repassada para o preço dos alimentos. Então, sim, você tem uma perspectiva que os alimentos estão mais caros, mas na combinação desses 4 fatores, o que nós conseguimos controlar é a demanda interna, mas ela está muito aquecida e foi um ponto que a ata do Copom, na última semana, sinalizou, né, que essa inflação dos serviços e o repasse do câmbio para a inflação eram questões que o Banco Central, que o Comitê de Política Monetária iria acompanhar para controlar a inflação. Gilvan, e quando, a gente pode dizer assim, eu sei que é uma pergunta difícil, a gente pode ver essa queda da inflação chegar nas gôndolas dos mercados ou mesmo nos serviços? Há uma perspectiva, é uma equação direta ou há vários fatores que impedem essa percepção da população de que os preços podem diminuir? Ótima pergunta, Uribe. Essa percepção, ela não acontece de imediato. Quando nós temos aqui uma sinalização de uma alta da taxa de juros do Brasil para controlar a inflação, ela só chega daqui 6 meses. E é por isso que na ata do Copom ele sinaliza que ele vai manter a taxa de juros por um período mais prolongado. Por quê? Porque se esse repasse do câmbio ele não acontecer tão rápido e aí essa inflação nos serviços acabar arrefecendo e a nossa demanda, ou seja, a nossa atividade interna estiver tão aquecida, isso não vai ser tão rápido, porque ele vai precisar continuar combatendo. Então essa é a decisão que acontece daqui 3 a 6 meses, quando a população começa a sentir, e os comerciantes que estão ali segurando um pouco desses custos, eles vão começar a ter um pouco de arrefecimento nos preços para conseguir repassar para a população, infelizmente, Uribe. Agora, Gilvan, dá para a gente falar numa... Bom, você já está dando um cenário aí para a gente, que é preciso cautela, é preciso calma. O consumidor vai ter que ser muito paciente, né, para lidar com uma redução no preço dos alimentos, né? Você falava do que impacta, né, no cenário internacional, né, também esse comportamento da inflação aqui no Brasil, mas e aqui dentro, né? O quanto que todas essas discussões que a gente vem abordando, políticas e que têm a ver com decisões sobre a economia brasileira, tem impacto sobre o assunto? Muito boa pergunta, Tainá. Por isso que eu estou em Brasília para uma série de reuniões. Amanhã a gente tem uma discussão no Senado sobre a questão do orçamento, que traz uma pressão. Então, aqui dentro, o que vem acontecendo as atividades do Comitê de Política Monetária mostram juros mais alto para conter a inflação. Isso é o manual, é o que os princípios econômicos falam. Quando você tem uma atividade econômica muito aquecida, um consumo muito aquecido, uma oferta de crédito muito aquecida, isso acaba gerando um efeito inflacionário, e é por isso que a gente fala tanto sobre a preocupação com a nossa questão fiscal. Eu tenho sempre repassado sobre os impactos que nós poderemos ter em 2027, quando nós presenciaremos a chegada dos precatórios
precatórios na ordem de mais de 100 bilhões nas contas públicas, então a gente precisa ter uma preocupação já com esse momento, mas aqui dentro é entender esses movimentos que podem gerar questões inflacionárias, que são o quê? Mais programas ou mais iniciativas que colocam mais dinheiro na economia. Isso pode ser uma questão que aconteça no próximo ano, com medidas em ano de eleição, e aí tem um princípio, né? Se eu tenho mais poder de compra e eu consumo mais, os bens ficam escassos, e se os bens ficam escassos, eles ficam mais caros. Então a preocupação toda é sobre esses movimentos que vão deixar a atividade mais aquecida, estimulando o consumo e deixando os bens escassos, gerando aqui os efeitos inflacionários. Precatórios, pagamento de INSS, daquela roubalheira ali, do desvio pelas entidades de pensionistas e aposentados. Possibilidade também de vir uma série de outras dívidas do governo, PPC crescendo a passos largos, ou seja, só bomba fiscal. E o Gilvan Bueno estará no Senado Federal tentando ajudá-los a sair dessa encruzilhada. Gilvan que está às vezes na China, nos Estados Unidos. A gente nem sabe mais onde está o Gilvan Bueno, de tão requisitado que ele é. Muito obrigado, meu amigo, pela presença aqui no Bastidores CNN. Eu que agradeço, uma alegria revê-lo, você, Tainá, e nossa audiência. Um ótimo dia. Obrigado para você também.